Bom dia, paz do Senhor. Esse é o nosso Manhã com Palavra. Agradeço a Deus pela sua presença aqui. Agradecemos a Deus mais uma vez de uma noite de sono, de um lindo amanhecer, do privilégio que temos de juntos nos alimentar com esse banquete maravilhoso, a Palavra de Deus. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus inspire a tua vida, te conduza, e que a bênção do Senhor esteja constante na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus abençoe você. Nós estamos lendo e meditando o livro de Filipenses. Nós já estamos no capítulo 2 e hoje a nossa meditação será o capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 19 até o versículo 24. Se você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, é muito bom. Mas o importante é que estamos mais uma vez nesse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu gostei, faça seu comentário. Mas não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, com a sua família. Nós vamos ler hoje, então, capítulo 2 de Filipenses. Filipenses é uma carta de alegria, uma carta de agradecimento. É uma carta em que Paulo escreve aos irmãos que estão em Filipos, lá onde ele plantou uma igreja e ele vê que essa igreja está tendo bons frutos. E aí nós vamos ler hoje então, certo assim? Mas antes vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos de ter acordado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela minha vida, te agradecer pela vida de cada um que está comigo nesse devocional, te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa vida, te agradecer pela saúde, te agradecer pela oportunidade que temos de celebrar a vida, de glorificar o teu nome, de exaltar o teu nome e te agradecer, Senhor, pelo presente de ter nos mandado seu Filho unigênito para dar a nossa salvação. Continua conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã. Vamos ler então Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Eu vou ler então agora, tá certo? A partir do versículo 19, 2, a partir do versículo 19 de Filipenses. Na Bíblia de aplicação pessoal, tem um títulozinho aí que diz assim: Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos filipenses. Esses dois eram exatamente os mensageiros de Paulo para levar essa carta aos irmãos que estavam em Filipos, certo? E olha só, e aí diz aqui, ó, 19, vamos ler então? Pegou sua Bíblia? Não pegou não? Não tem problema, eu vou ler para você. O importante é que estamos juntos nos alimentando com essa palavra maravilhosa. Diz assim: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Versículo 23. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Olha só que parte dessa carta tão preciosa nós temos agora nas nossas mãos. O que é que nós encontramos aqui? Paulo está elogiando. E aí ele diz assim: e espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo. Ele tinha Timóteo como sendo, era um filho na fé, né?
E Timóteo era uma pessoa muito cuidadosa também, amorosa, estava sempre ali junto com Paulo. E olha só, e ele diz aqui, ó, mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Por quê? Ele confiava em Timóteo e ele sabia, quando ele mandasse Timóteo, Timóteo chegaria e dizia assim, olha, a situação lá é essa, tá todo mundo bem, alguém tá passando essa dificuldade, o trabalho tá desse jeito. É aquela pessoa que, sempre nós temos uma pessoa que nós confiamos mais. E às vezes a gente manda alguém no nosso lugar, diz assim, ai, vai no meu lugar, dá uma olhada lá como é que tá e diz pra gente. E essa pessoa precisa de ser de confiança nossa. Por quê? Porque nós estamos enviando com uma missão de trazer a verdade, não é camuflar. E Paulo tinha esse sentimento quanto a Timóteo. Então ele diz assim, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei quem? Timóteo. Para quê? Para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Aí diz aqui o 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. Ele está dizendo assim, olha, eu confio muito em Timóteo, eu sei quem ele é. É como que ele estivesse dizendo assim, eu sei o que eu ensinei a ele e o que ele realmente aprendeu. Então eu posso confiar que ele vai e ele vai me dar notícia sincera de vocês. Isso é maravilhoso, nós termos alguém em quem confiar. Hoje nós estamos vivendo numa época que é difícil, não é? Mas nós temos um em quem podemos confiar. Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos conversar com Jesus. Nós podemos nessa manhã conversar com Jesus e dizer a Ele tudo que vai na nossa mente, o que é que está nos preocupando. Sabe por quê? Porque é esse mesmo Jesus que Paulo estava dizendo ali, em sua carta, falando sobre esse mesmo Jesus que nós cremos e que nós confiamos e que está disposto a nos ouvir nessa manhã também, a ouvir você também. Converse com Jesus, ele vai te ouvir e ele tem resposta para te dar. E aí, nós vamos encontrando aqui, interessante, que esse versículo 19, quando Paulo fala que breve vai enviar Timóteo, porque Timóteo estava com Paulo em Roma, quando o apóstolo escreveu essa carta. Timóteo estava junto com Paulo. Por isso que ele diz, eu vou enviar, uma hora dessa eu vou enviar Timóteo. Para quê? Para ver se está tudo bem aí com vocês. Ele havia acompanhado Paulo em sua segunda viagem missionária, quando a igreja de Filipos foi fundada. Ora, para que alguém melhor do que uma pessoa que estava junto com Paulo quando fundou a igreja em Filipos e agora também quando ele está escrevendo essa carta. Olha a alegria também que aquele jovem Timóteo tinha em estar compartilhando com aquela expressão de alegria, aquele prazer que o apóstolo Paulo estava tendo em escrever para aqueles irmãos. Isso é maravilhoso. E você pode ser canal de bênção na vida de mais alguém enviando esse vídeo para que essa alegria também do evangelho, do conforto da palavra de Deus chegue a essas pessoas também. E aí a gente continua aqui, a gente continua no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Paulo sentia um aconchego muito grande com Timóteo, ele confiava, era uma confiança nele. Então, ele tinha Timóteo como sendo filho, era filho na fé de Paulo, né? Olha só, porque todos buscam o que é seu. O que isso significa? Paulo observa que a maioria dos crentes está demasiadamente preocupada com suas próprias necessidades, e muitas vezes acontece com a gente. A gente, às vezes, escuta pessoas dizer assim, primeiro eu, segundo eu, depois eu, se sobrar tempo eu. E isso Paulo estava vendo ali, que tinha pessoas que estavam somente preocupados em si mesmo, mas não olhava também as necessidades dos outros. E ele sabia que Timóteo não era assim. Olha só, e aí ele vem no versículo 22, mas bem sabeis que a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Ele está falando de quem? De Timóteo. Que Timóteo serve a Paulo como sendo filho dele, como um filho serve ao pai. E isso alegra a vida de Paulo. Paulo está preso, não esqueça disso. É uma situação difícil, mas ele tem em quem confiar. E aí o versículo 22, mas bem sabeis qual a sua experiência
e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte, 23, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Assim que tudo aqui seja resolvido, eu espero enviar Timóteo a vocês. Ele está mandando essa carta em agradecimento aos irmãos porque havia mandado ajuda para ele. Era uma carta de gratidão. É uma alegria no servir. É a alegria que devemos ter em servir aos nossos irmãos, servir aos necessitados e, acima de tudo, servir a Deus. E aí o versículo de número 24, que é o final da nossa leitura, da nossa meditação no dia de hoje, o nosso Manhã com Palavra, hoje nós estamos lendo e meditando Filipenses, hoje capítulo 2, versículo 19 ao 24. E o 24 diz assim: mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Olha que esperança maravilhosa de Paulo. Ele está preso, ele não está podendo sair naquela hora, mas enquanto o físico dele está preso, o desejo dele, a alma dele está livre, e ele expressa essa vontade. Paulo estava na prisão esperando seu julgamento. O veredito por anunciar a Cristo. Ele estava sendo julgado, estava preso porque anunciava a Cristo. Ele está dizendo aos filipenses que assim que souber a decisão do tribunal, ele está dizendo, assim que eu souber o que é que vai acontecer comigo, lhes enviarei notícia por Timóteo. Não se preocupem, eu vou enviar notícia. Além disso, disse estar pronto para aceitar o que lhe acontecesse. E é interessante isso. Paulo, ele sabe que ele pode nunca não sair dali com vida, não é? Mas ele tem uma esperança de que se der certo, se por acaso soltarem ele, ele vai lá ver os irmãos que estão lá em Filipos, aonde a igreja que ele teve o prazer em plantar. E aí nós aprendemos nessa manhã, nesse Manhã com Palavra, a alegria que Paulo tem em servir e como ele nos ensina a ser grato àquelas pessoas que nos servem também. E nunca perder a esperança, mesmo em meio a lutas, em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades. Nós nunca devemos perder a esperança de que tudo pode ser mudado, porque nós servimos a um Deus que é dono de tudo, que é dono de todos e que tem o poder de mudar as estações. Deus continue abençoando a você e a sua família. Esse foi o nosso devocional Manhã com Palavra, Filipenses capítulo 2, do versículo 19 ao 24. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui amanhã para juntos continuar nessa leitura, nesse lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, tá bom? Deus continue te abençoando, não esquece, compartilha com mais alguém, se inscreve se não é inscrito, deixa seu gostei e faz a obra de Deus, porque você é um enviado de Deus, um canal de bênção na vida de alguém. Deus te abençoe.